Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Queiram tomar seus lugares e, por gentileza, manter os telefones celulares no modo silencioso. Nós damos continuidade à programação científica desse seminário e convidamos para compor a mesa do painel com o tema A Informática e o Repatriamento de Ativos Financeiros, presidindo a mesa o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e professor da USP e do UniCeub, Carlos Bastide Orbach. Com o expositor, o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, Dr. Rodrigo Kayserlian. Apresentaremos o currículo do Dr. Rodrigo. Ele é advogado, mestre pela Academia de Combate à Corrupção de Viena, membro da Internacional Associação Bar, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, com atuação no combate a crimes aquisitivos em procedimentos transacionais. Com a palavra para a condução dos trabalhos, o presidente da mesa, ministro Carlos Bastide Orbach. Bem, muito boa tarde. De início, as minhas palavras não poderiam deixar de ser palavras de agradecimento e palavras de congratulação. Agradecimento pelo convite, que muito me honra de presidir essa mesa, e que permite, de maneira generosa, por parte do professor Dr. Carlos Fernando Matias de Souza, permite que, por mais um ano, eu associe a minha pessoa àquele que é definitivamente o mais importante, o mais tradicional, o mais produtivo, o mais consistente evento jurídico da capital do país. Há muitos e muitos anos, quando eu era estudante lá na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, eu já ouvia na faculdade as repercussões do Roma-Brasília, que é o pai deste nosso seminário, que já se encontra na sua 14ª edição. E não imaginava eu, lá como estudante provinciano, que viria um dia, pela gentileza do professor Matias, a me integrar nesse evento jurídico tão importante, tão relevante. E, por isso, eu agradeço e parabenizo a consistência e a persistência do professor Matias em manter vivo este referencial da nossa cultura jurídica brasiliense. Não é à toa que eu sempre menciono ser o professor Matias um dínamo da cultura jurídica brasiliense, de modo que ele, mais uma vez, está de parabéns e, mais uma vez, eu me sinto agradecido pela honraria que me concede. Como não poderia deixar de ser, o tema desse seminário, desse 14º, é a sociedade digital e os novos rumos do direito. Um tema que definitivamente é palpitante, um tema que é candente, um tema que provoca uma série de reflexões em toda a ciência do direito. Nós, hoje, temos um processo de enorme digitalização das relações sociais, a internet é uma realidade que se faz presente na nossa vida de maneira indiscutível. Nós, hoje, o Brasil é o 4º país em acesso absoluto, em números absolutos de acesso à internet. Nós temos 66% dos brasileiros com acesso à internet. É um número bastante significativo, claro que não chega aos padrões de países europeus, ou até mesmo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está por volta de 89%, e há países europeus como Noruega com 98% da população com acesso à internet, mas são números dos brasileiros que demonstram que essa realidade é uma realidade que se nos impõe e é uma realidade que provoca uma série de alterações na dinâmica da ciência do direito. Hoje, as pessoas compram pela internet, as pessoas se informam pela internet, as pessoas trabalham pela internet, as pessoas namoram pela internet. E todas essas relações têm impacto
relações que antes eram presenciais, eram diretas, hoje, no mundo digital, têm impacto também no direito. Como é que se dá a liberdade de expressão na internet, como é que eu tributo uma compra e venda realizada pela internet, por meio digital, como é que eu caracterizo, e já há uma decisão, inclusive, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nesse sentido, como é que eu caracterizo um adultério virtual. Essas questões todas, elas são, como eu disse, palpitantes, são candentes e são colocadas na ambiência desse seminário, desse 14º Seminário Internacional Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos. E, na nossa tarde de hoje, né, nós vamos ter oportunidade de discutir um assunto que também está na pauta do dia, porque é associado a uma série de processos de combate à corrupção e de combate a diferentes formas de fraudes perpetradas e combatidas pelo direito, que é exatamente o impacto da informática na repatriação de ativos financeiros. E aqui nós temos a grata alegria de contar com a presença de um eminente especialista no assunto, cujo currículo já foi mencionado há pouco, quando no início desses trabalhos, e que indica que nós estamos em vias de ouvir uma exposição por demais embasada sobre o tema da repatriação de ativos financeiros. O Dr. Rodrigo Kayserlian é presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos e tem, portanto, uma expertise a expor e a compartilhar conosco. E, tendo em vista que nós estamos exatamente aqui para escutar o Dr. Rodrigo Kayserlian, evidencia-se que eu já falei demais, né? Já tomei muito tempo da análise que Sua Excelência vai apresentar nessa tarde de hoje. Então, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito, agradecendo essa honra que me foi dada pelo professor Carlos Fernando Matias de Souza, eu passo desde logo a palavra ao nosso expositor, o Dr. Rodrigo Kayserlian. Muito obrigado. Gostaria de iniciar dizendo que é uma honra, ministro, participar desse painel sob a presidência de Vossa Excelência. Não posso deixar de mencionar o meu agradecimento ao ministro Matias pela generosidade também de me convidar a participar desse painel e aproveito para cumprimentar todos os presentes na pessoa do ministro Matias nessa tarde de hoje. O tema é um tema que eu tenho muita afeição. Eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos em rastreamento de ativos e vou tentar aqui, nos 20 minutos que me foram atribuídos, a passar um pouco da perspectiva do rastreamento de ativos como uma ferramenta no combate ao crime aquisitivo. Eu acho que a primeira pergunta que nós temos que responder hoje, até para entender a relevância do tema, é qual a importância do rastreamento de ativos. Quando a gente fala de rastreamento de ativos, é porque estamos buscando algo que foi ocultado. Então, podemos dizer com um pouco de tranquilidade que estamos diante de uma situação onde ocorreu um crime aquisitivo, um ilícito aquisitivo. E o ilícito aquisitivo, ele é muito diferente do crime cometido pela emoção, aquele crime violento. O crime aquisitivo, ele é preparado, ele é calculado, é feito a conta do custo do benefício, se vale a pena cometer esse crime aquisitivo. Tem um grande acadêmico hoje no cenário do combate à corrupção, chamado Klitgard, é um americano, e ele diz que ele lançou a fórmula da corrupção. Ele diz que o crime aquisitivo ele tem mais chance de ocorrer em um ambiente em que exista muito monopólio, muita discricionariedade e pouca punição. Então, no ambiente que a gente tem isso, é mais normal acontecer o crime aquisitivo, é um ambiente mais propício. Então, para a gente combater o crime aquisitivo,
temos que tentar diminuir o monopólio, diminuir a discricionariedade, e se mesmo assim não resolver, ocorreu o ilícito, ter a punição. Então, nós temos, com relação às duas primeiras partes dessa fórmula tratada por Klittgert, é uma forma de detectar o ilícito quando ocorre, deixar de uma forma mais objetiva. E a última parte da fórmula, quando eu falo da punição, é para remover o incentivo, porque o crime aquisitivo, ele busca um fim, que é o lucro. Então, se aquele indivíduo souber que ele está inserido num ambiente em que, se ele cometer o crime aquisitivo, vai ser identificado, e não só isso, ele vai ser punido com a remoção do incentivo, que é o lucro, podemos dizer que pode ser que ele evite enveredar para essa prática. Então, tem-se que o rastreamento de ativos, está aí a importância dele. É uma forma de você remover o incentivo do crime aquisitivo. Deixar claro que aquele que cometer o ilícito, se identificado, terá poucas chances para permanecer com o recurso desviado. E eu queria aproveitar esse momento para tratar um pouco da perspectiva internacional de como que as convenções, como que o mundo tem enxergado essa questão, com relação à importância do rastreamento. Nós temos a Convenção de Combate ao Tráfico de Drogas, e ela, em 88, já houve uma alteração identificando na Convenção que o tráfico é uma atividade ilícita que gera muita riqueza. E tratou-se também nessa Convenção que, para diminuir as possibilidades, para combater essa atividade, era preciso, então, não mais o Estado focar na pessoa, no emprisionamento, mas sim no ativo financeiro. Então, ali em 88, as Nações Unidas já mudou um pouco o foco. Vamos também trabalhar o perdimento do ganho financeiro na atividade criminosa. E aí o Conselho da Europa, 2 anos depois, em 90, também recomendou a todos os Estados-membros que deveria também inserir em sua legislação o perdimento do ativo financeiro quando detectado o crime aquisitivo. E esse movimento deu sequência. Em 2000, a convenção que trata sobre os crimes transacionais também fez inserir o perdimento em caso de crime aquisitivo e foi além. Disse, olha, os Estados-membros das Nações Unidas devem não apenas inserir o perdimento civil, mas também deve aparelhar o Estado para que seja possível identificar, rastrear e bloquear. E em 2003 veio a última convenção, que é a de combate à corrupção, e ela repete tudo isso e dá mais um passo. Diz, além de ter o perdimento civil, além de ter que identificar, bloquear e rastrear, o resultado tem que ir para as vítimas. Então, isso gerou um estado de união entre os países para que todo mundo trabalhe de forma coordenada, porque, no final do dia, o recurso recuperado vai ser destinado para o país vítima dessa situação. E qual que é o tamanho do problema que nós temos hoje no mundo com relação ao crime aquisitivo? O advogado pode até olhar isso como mercado de trabalho. O advogado que queira trabalhar no combate ao crime aquisitivo. São 3,6 trilhões de dólares por ano. Esse é o custo do crime aquisitivo no mundo. Daí a relevância do tema hoje, ministro, que nós estamos tratando, rastreamento de ativos. Então, tratada essa questão, eu queria entrar um pouco, não temos tempo, mas eu quero delinear um pouco das dificuldades que existem no rastreamento e como que a gente pode endereçá-las. Como foi dito agora há pouco, o crime aquisitivo ele é um crime pensado, é um crime calculado. Então, quando nós, profissionais, ingressamos nesse cenário para desvendar o ocorrido, nós estamos já atrás, já estamos alguns passos atrás daquele que engendrou o ilícito, e as provas, as pistas, nos mais das vezes, porque eles são pessoas bem assessoradas, são de difícil localização.
Eu resolvi deixar esse gráfico no fundo, enquanto no curso da palestra, porque isso aqui é um caso real, sobre o rastreamento de ativo e a forma como eles lavam o número de operações que são feitas para tentar dissimular a origem do recurso. Então, diante dessa dificuldade que existe hoje, vivemos num mundo globalizado, onde, se alguém aqui da plateia quiser constituir uma offshore, que são aquelas plataformas jurídicas em paraísos fiscais, consegue fazer em poucos minutos. Se quiser transferir, também não precisa ir pessoalmente até a agência, faz a transferência de valores de seu computador. É uma premissa para que o trabalho de rastreamento seja bem sucedido, o segredo de justiça. É uma premissa para que o trabalho de rastreamento seja bem sucedido, que o investigado não tome conhecimento dos seus próximos passos, de onde você vai coletar a informação. Porque, senão, essa diferença de espaço que você já se encontra no início de rastreamento, você nunca vai diminuir, você sempre vai estar um passo atrás daquele que cometeu a fraude. Então, essa questão do sigilo na investigação ex parte, que é sem o conhecimento do investigado, nesse momento, no momento de coleta de prova, quando se coleta a prova, abre-se o contraditório e trata-se do contraditório diferido. Esta questão já foi endereçada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela terceira turma, em um caso de bastante relevância nacional, que foi no caso Banco Santos. No caso Banco Santos, tivemos a felicidade de trabalhar nesse rastreamento, foi feita essa investigação ex parte, com incursões em paraísos fiscais, para identificar os beneficiários finais das offshores. Quando coletada toda a documentação, foi trazida essa documentação para os autos, e aí sim dada oportunidade para que o investigado endereçasse a questão, apresentasse sua defesa. Nessa ocasião, iniciou-se um litígio e ele impetrou um recurso aqui no STJ, um mandado de segurança, dizendo que teria havido violação ao direito líquido e certo, sobre o devido processo legal. E a terceira turma, no recurso de mandado de segurança, de número, eu tinha ele aqui anotado, eu passo para quem tiver interesse na sequência, mas foi de relatoria do ministro Paulo de Tarso Severino, ele indeferiu, julgou improcedente, indeferiu a segurança e disse que em casos de rastreamento se faz necessário o contraditório diferido. Então, o Superior Tribunal de Justiça, no alinhamento do que acontece no resto do mundo, nas jurisdições de língua inglesa, é muito comum o magistrado, quando se depara de um caso de investigação, deferir uma ordem que é chamada lá de com seal and gag. Seal, que é o segredo de justiça, e gag, que é para impedir que o local onde você está buscando a informação informe o cliente. Então, vamos imaginar que numa jurisdição inglesa você precisa coletar informação junto a um agente de registro. Com a ordem seal and gag, você consegue, em segredo de justiça, bater na porta desse agente de registro, pedir a informação do cliente e ele, por lei, por ordem judicial, não pode informar o cliente que você está fazendo a investigação. Então, o Superior Tribunal de Justiça, nesse recurso de mandado de segurança do caso do Banco Santos, na terceira turma, firmou o entendimento que é absolutamente adequado e necessário para fins de sucesso na coleta de informação. Uma outra dificuldade que sempre se depara no trabalho de rastreamento é a discussão sobre qual a qualidade da prova para se comprovar que essa plataforma de blindagem está ou não vinculada com o fraudador, com aquele que cometeu o ato ilícito. E esse não é um debate que apenas tem no Brasil, isso é um debate que tem no mundo. Em 99, o Congresso americano, rediscutindo a lei de perdimento civil, teve um grande debate sobre qual o critério da prova para fins de perdimento de bens originados no crime, mas pela via civil, o perdimento civil.
E a questão em debate era, vamos adotar o critério da preponderância de evidência, que é 50 mais 1%, ou vamos adotar o critério da prova cabal? E o problema, quando se trata de crimes aquisitivos, é que é muito difícil. Nos últimos 10 anos que nós temos trabalhado nessa área, nunca me deparei na coleta de informação onde eu consigo identificar um contrato em que as partes dizem que a operação em conjunto será para lavagem de dinheiro ou que a plataforma de blindagem, que aquela offshore, funciona apenas para ser um laranja do indivíduo. Isso eu nunca identifiquei. Eu sempre consegui comprovar o ilícito civil, o ilícito aquisitivo, por preponderância de evidência. É alinhando todos os indícios objetivos, e esses indícios objetivos alinhados um ao lado do outro vão apontar para um fato, e este é o fato que, por preponderância de evidência, se comprova. E o Congresso americano acabou mantendo o critério preponderância de evidência, determinando que, na questão de perjuramento civil, a prova não pode se exigir mais do que os 50% mais um, e atribuindo ao investigado uma atuação um pouco mais proativa no processo. Porque, no mais das vezes, ele sim tem condição de trazer a informação. E essa questão, ministro, foi endereçada também no STJ, também pela terceira turma. Na medida cautelar, essa estou com o número aqui, 15.526, essa questão foi tratada. Se tratava de uma pessoa jurídica brasileira, controlada por offshores no sentido de pessoas jurídicas situadas em paraísos fiscais, e essa pessoa jurídica brasileira, por indícios objetivos coletados no Brasil, demonstrava que ela estava envolvida em um grande esquema de fraude. E por conta da qualidade dos indícios objetivos que demonstravam que ela pertencia ao grupo fraudulento, foi estendida a responsabilidade de uma falência para essa pessoa jurídica brasileira. Quando ela chegou no STJ, em uma medida cautelar, pedindo um efeito suspensivo para a terceira turma, ela disse que ela afirmava que ela era composta por investidores estrangeiros, que não tinha nenhuma vinculação no Brasil. E a terceira turma, na relatoria da ministra Nancy Andrighi, concedeu o efeito suspensivo para suspender os efeitos da cobrança, da extensão da falência, mas no parágrafo seguinte determina que essa empresa brasileira, que era controlada por offshores, deveria trazer no processo quem era a pessoa física que estava no topo da cadeia societária, demonstrando aí que, por preponderância de evidência, estava demonstrado que essa pessoa jurídica brasileira estava envolvida na fraude, mas que cabia a ela, então, ter uma atitude mais proativa no processo e trazer a informação que ela detinha. E, nesse caso, só para efeito de esclarecimento, trouxeram a informação que eram 2 pessoas físicas da Costa Rica, que, em tese, controlaria quase 1 bilhão no Brasil, mas, por pesquisa digital open source, identificou-se que uma era uma lavadeira, numa lavanderia da Costa Rica, e o outro era um vendedor. Então, assim, era uma situação típica de interposta pessoa, e que depois, quando foi o julgamento do recurso no final, foi mantida a responsabilização. Então, na dificuldade do rastreamento que é inerente ao combate ao crime aquisitivo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, seja com relação à possibilidade de investigação em segredo de justiça, seja com relação à qualidade da prova, no sentido de se aplicar a preponderância por evidência. Agora, é claro que essas dificuldades inerentes ao mundo globalizado também traz alguns benefícios. Nesse mundo digital que vivemos, a riqueza de informações que é possível coletar em auxílio a essa atividade é muito grande. Eu peguei 2 exemplos apenas para ilustrar, mas não sei se os senhores sabem, mas existe um site na internet chamado TinEye. E esse site ele faz exatamente o seguinte:
Se os senhores estiverem tentando localizar uma pessoa, basta colocar a foto dessa pessoa, fazer o upload neste site, e este site faz uma varredura global e traz para você todas as fotos em que essa pessoa está marcada. Não apenas marcada, mas por reconhecimento facial. E aí, a hora que você recebe essa foto, é possível, sem maior dificuldade, é possível abrir a foto e ver aonde ela foi tirada, latitude e longitude, e saber onde ela foi no mundo tirada. E isso ajuda muito no trabalho de rastreamento para identificar aonde essa pessoa pode ter algum centro de interesse. Um outro site que eu separei para mencionar hoje chama o The Wayback Machine, que é a máquina do tempo para trás. Se vocês estão numa situação em que precisa fazer uma investigação sobre alguma pessoa jurídica e que possui demonstrações no site da empresa, e existe a suspeita que essa pessoa jurídica alterou os dados constantes do site, esse site, The Wayback Machine, ele busca todo o histórico do site que está sendo investigado. Ele traz todas as fotos dia a dia para que os senhores verifiquem quem eram as pessoas envolvidas, qual que era a descrição dos trabalhos. Então, é uma forma que auxilia bastante o trabalho de combate ao crime aquisitivo. E não poderia deixar de dizer, aqui, já encaminhando para o final dessa breve exposição, que uma grande dificuldade que esse mundo digital nos traz, e foi tratado ontem aqui, é com relação às criptomoedas. E a dificuldade da criptomoeda, ela reside no fato de que, se o ministro Carlos tiver em sua posse a chave de acesso às criptomoedas que ele possui, ele pode simplesmente passar para mim essa chave sem que eu tenha que fazer uma transação registrada em algum sistema específico. Eu, com essa chave de posse que o ministro possa me passar, eu passo a ser o detentor dessas criptomoedas. E não existe uma unidade central que tenha todas as informações. Eu tenho um caso, nós temos um caso em andamento, meu pai está aqui na segunda fileira, nós estamos trabalhando num caso, em que nós identificamos que o investigado ocultou ativos em criptomoeda, mas tivemos sorte, porque com autorização judicial, conseguimos acesso à conta corrente da movimentação financeira da empresa, e ali vimos que o dinheiro foi para uma exchange de Bitcoin, que é uma das criptomoedas existentes. Então, a gente sabe que foi para uma criptomoeda, agora não temos a chave. Então, é um desafio que se põe nesse mundo digital, nesse mundo moderno, que precisamos resolver. E como que vamos resolver isso? Eu me permito citar a ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso 1.259.020, e que ela diz o seguinte: para as modernas lesões, são necessárias também soluções modernas e inovadoras. Obrigado. Bem, como eu havia mencionado no início, de fato, não que eu seja um oráculo, mas o meu vaticínio de que nós teríamos aqui uma palestra extremamente interessante e com dados muito relevantes se mostrou correto, se mostrou verdadeira essa minha previsão. Eu agradeço muitíssimo ao Dr. Rodrigo, que de fato demonstrou o quanto as inovações tecnológicas e o mundo digital trazem novos problemas para esse tema específico do rastreamento de ativos, mas também a tecnologia nos fornece, como ele mesmo destacou ao final, citando a ministra Nancy, novas armas. É incrível o nível de informação que se tem disponível nas redes. Essa menção ao site das fotos é impressionante, eu não a conhecia.
eu não conhecia essa fonte, de modo que nós temos aqui, de fato, né, um tema totalmente permeado por essas novas realidades e uma análise brilhante que abriu certamente para muitos dos que estão aqui um cenário novo de conhecimento jurídico, uma nova senda de estudo, uma nova senda profissional. De modo que eu agradeço muitíssimo, em nome do professor Carlos Fernando Matias, que está aqui na minha frente, a participação do Dr. Rodrigo e, atingido o objetivo desse painel, eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo a todos que aqui se encontram numa tarde de sábado, numa tarde de sexta-feira, para aproveitar esse evento tão importante da nossa vida jurídica e dou por encerrado, então, esse primeiro painel da tarde de hoje. Muito obrigado.